Se você está insatisfeito com algum comportamento repetitivo que não consegue controlar ou incomodado em como tem gerenciado sua própria vida, esse vídeo é para você. Vou te mostrar as verdades sobre o jejum de dopamina. Olá, eu sou o Dr. Thiago Bezerril, médico psiquiatra, e aqui eu te ajudo a entender melhor sobre psiquiatria e saúde mental. Se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos. A primeira questão para ser esclarecida nesse assunto é para que realmente serve a dopamina? E aí, você pode ter até uma resposta para essa pergunta. É possível que você me diga, a dopamina é um hormônio, uma substância do prazer, relacionada ao prazer. E aqui tem um erro comum, porque a dopamina ela não é exatamente a substância do prazer. A dopamina é a substância da motivação. E aqui eu estou falando da dopamina dentro do sistema nervoso central, dentro do nosso cérebro, em como ela atua. E nesse sentido é importante entendermos que um neurotransmissor, uma substância como a dopamina, existem outras, elas podem atuar de diferentes formas a depender da região do cérebro. E isso tem a ver com os receptores, aonde é que ela vai se ligar no cérebro. Neurotransmissores são sinalizadores, comunicadores químicos. Então pense numa chave e pense numa porta, uma fechadura de uma porta. É como se eu tivesse uma chave que conseguisse abrir diferentes portas. Então a atuação de um neurotransmissor no cérebro vai depender muito do receptor. E é sobre o receptor, inclusive, que os remédios atuam, né? Que os mecanismos de adoecimento psiquiátrico estão relacionados também aos receptores. Então, muito importante estudar os receptores para entender esse processo todo. E aí a dopamina ela tem funções diferentes, em áreas diferentes, mas em determinadas áreas ela tem funções de modular a motivação. E a motivação ela tem uma ligação muito próxima com o prazer, como o próprio nome diz, motivação, motivo para ação. Isso tem a ver quando eu estou motivado com algum comportamento, eu estou com uma perspectiva de que eu consigo uma recompensa com esse comportamento. Esse é um princípio básico, inclusive, que regula a vida de outros animais. Então a motivação é um aspecto fundamental da nossa vida. Sem motivação é praticamente impossível de viver. Então a dopamina ela é a substância que faz essa mediação da motivação. Já quando eu falo em prazer, a sensação de prazer são outras substâncias, não é uma só inclusive, são outras substâncias que é, digamos assim, a via final de uma sequência de eventos químicos no cérebro que geram a sensação de prazer. Ok, entendi o que a dopamina faz, mas então o que é o tal jejum de dopamina? O nome jejum a gente vai lembrar em relação muitas vezes a alimentos ou até a outros comportamentos dentro de contextos religiosos inclusive, mas esse termo ele veio de onde? Um psicólogo norte-americano chamado Cameron Seppa, ele é psicólogo, ele é professor na escola de medicina, no local onde ele vive, e ele ficou muito famoso, na verdade ele é muito conhecido na região porque ele dá assessoria, ele cuida, dá uma espécie de mentoria e assessoria para vários altos executivos do Vale do Silício, onde se concentram grandes empresas de tecnologia. E ele cunhou esse termo, assim, ele ficou popular por esse termo. E esse termo ele é um conjunto, na verdade, engloba um conjunto de técnicas que está relacionado a você se privar do prazer. E nesse sentido a gente já tem, digamos, um equívoco, né? Assim, o nome comercialmente ele é bom, jejum de dopamina, mas veja que no que eu expliquei existe um equívoco aqui porque quando você se priva de atividades prazerosas, atividades altamente intensas de prazer, você não exatamente está se privando de dopamina, né? Então, esse termo que foi criado, jejum de dopamina, na verdade a maior importância dele é chamar a atenção para um aspecto central da nossa vida, que é o nosso sistema de recompensa. Vejam que, como eu comentei agora há pouco, a motivação que a gente tem para fazer qualquer tarefa, ela está na base do nosso comportamento, inclusive dos comportamentos mais simples até os mais complexos. E quando a gente analisa a situação contextual da humanidade atualmente, é preocupante porque de alguma forma nós estamos criando ou nós estamos caminhando para uma legião de viciados. E eu não falo exatamente de substâncias químicas apenas, né, as drogas de abuso, mas eu falo de vícios comportamentais. Então, realmente assim, a gente vive um aumento expressivo em comportamentos compulsivos, né, em atos compulsivos, vícios, em relação a várias coisas. Você pode ter vício em substâncias químicas, você pode ter vício em comida, você pode ter vício em jogos, em uma série de comportamentos. Então, essa questão da gente discutir o sistema de recompensa, ela é relevante porque quando nós
estamos nos expondo a estímulos intensos, repetitivos, estímulos intensos e frequentes que geram uma recompensa curta, intensa, a gente vai desregular o nosso sistema de recompensa. E isso tem a ver com a dopamina, né? Porque quando eu estou sempre buscando prazer, de alguma forma eu estou estimulando a produção de dopamina. A dopamina medeia, né, faz a mediação da motivação. Então, com muita dopamina, existe um fenômeno chamado downregulation nos receptores, que é o quê? Quando eu tenho muita dopamina atuando nos receptores, eles ficam um pouco agredidos e eles tendem a se reduzir em termos de quantidade. Então, esse sistema, para ser ativado, ele vai precisar de cada vez mais dopamina. Esse é um mecanismo, inclusive, envolvido em diversos vícios, né? Que é o fenômeno da adaptação. E aí a gente tem uma coisa muito perigosa, porque quanto mais a gente se expõe a estímulos intensos, repetitivos, que geram prazer imediato, maior o risco da gente continuar buscando esses estímulos, porque em outra época que uma determinada atividade podia nos dar prazer, com essa rotina de estímulos repetitivos a gente não vai conseguir sentir essa mesma coisa. E veja, estamos vivendo um momento sem precedentes na história da humanidade, que é o quê? O prazer está muito acessível. E aí eu posso dar vários exemplos, mas eu vou dar um exemplo simples, que é do dia a dia de todo mundo, que é o celular, né? Os equipamentos eletrônicos. Um celular, quando você está interagindo com o seu celular, acessando redes sociais, assistindo vídeos, né, jogando, você está tendo uma fonte de prazer muito intensa. Não à toa, muitas pessoas realmente se tornam viciadas em redes sociais, em jogos, né? O tempo de uso do celular médio das pessoas tem aumentado. E esse é um grande problema, porque o nosso cérebro não se preparou para esse contexto atual, desse prazer tão fácil, né? A nossa vida enquanto ser humano, ao longo de séculos e séculos e séculos, o contexto era muito diferente. Então, as coisas mudaram muito rapidamente e isso requer novas estratégias e novas modulações. Então, vejam que se eu deixar livre, né, os meus desejos para estar o tempo todo me estimulando, eu vou criar sérias consequências dentro do meu sistema de recompensa. E aí, uma das maiores consequências negativas a vida vai se tornando cada vez menos interessante. O tédio vai se tornando cada vez mais frequente. E isso pode contaminar várias áreas da sua vida. Inevitavelmente, quando eu estou bombardeando meus sistemas de recompensas, eu vou ter uma série de consequências negativas, tanto na minha saúde mental, como também na minha própria produtividade, no meu desempenho, na forma como eu lido com a vida. Então, precisamos nos preocupar realmente em melhorar a transmissão da dopamina, deixá-la regulada, né? Nem muito, nem pouco, em relação à sensibilidade dos receptores. E aqui eu vou destacar 5 fatores fundamentais para que você consiga regular melhor a sua transmissão de dopamina. Fator número 1. Identifique e trate os transtornos mentais, comportamentais que estejam presentes na sua vida. Aqui eu falo de qualquer transtorno psiquiátrico que você possa ter, e aí você precisa estar desconfiando que você tem algo, né? Já em muitos outros vídeos já comentei que os transtornos mentais têm aumentado, especialmente alguns como transtorno de humor, transtorno de ansiedade, e tem aumentado mesmo não só em detecção, como é o caso do autismo. O autismo ele tem aumentado em detecção, TDAH também, mas a gente tem a compreensão, a gente tem evidência de que esses casos eles já estavam presentes, né, ao longo dos últimos tempos. Já a transtorno de ansiedade e transtorno de humor tem sido muito influenciado pela dinâmica do ambiente e, de fato, casos novos têm aparecido com mais frequência. Então, se você tem um transtorno não tratado, não cuidado, vai ser muito difícil você desenvolver essa autorregulação da sua própria vida. Fator número 2, sono. O sono é a pedra angular, é o aspecto básico fundamental para que o nosso cérebro funcione. E a gente tem cada vez mais negligenciado o sono, a gente tem esquecido desse princípio básico, e o sono é uma das coisas fatalmente sacrificadas nessa rotina de altos estímulos. Então você precisa se preocupar com a qualidade do seu sono, assim como com a quantidade de horas dormidas. Terceiro fator, a alimentação. E aqui eu falo tanto do aspecto qualitativo da alimentação, que tipo de alimento você está ingerindo, mas também com uma organização dos seus horários. O nosso organismo, o nosso cérebro, para funcionar bem, além de ter hora regular para dormir e acordar, precisa, entre outras coisas, ter hora regular também de se alimentar. É o combustível. Isso parece ser um conceito básico, mas também a alimentação tem sido muito sacrificada pelo tipo de rotina que a maioria de nós tem conduzido ao longo da vida nos últimos tempos. Quarto fator, atividade física. Existe nível de evidência científica muito forte já, documentado, para atividade física como um modulador cerebral,
como realmente um grande impactador, uma atividade que realmente tem benefícios muito claros. Existem mais estudos para atividades aeróbicas, mas as atividades diversas, elas podem ser benéficas. Então, a atividade física é para estar lá na lista de prioridades para inserir dentro da sua rotina. E quinto fator, espiritualidade. E aqui eu chamo a atenção para um conceito ampliado de espiritualidade, que alguns autores defendem, que envolve busca ou compreensão de propósito de vida. A palavra propósito tem tudo a ver com motivação e, por consequência, com dopamina, porque quando eu tenho clareza dos meus propósitos macro, né, tipo assim, qual é o motivo de eu estar no mundo, o que é que dá sentido à minha vida, isso faz muita diferença. E também temos nível de evidência científica muito forte de pessoas que têm maior nível de espiritualidade, nesse sentido de buscar propósito, de buscar uma compreensão maior, mais ampla do universo, de entender melhor leis de causa e efeito. Essas pessoas têm mais saúde mental, têm mais resiliência para lidar com dificuldade. Então isso também vai influenciar a forma como você conduz sua vida, a forma como você se expõe a maus hábitos ou, do contrário, você constrói bons hábitos. Então espiritualidade é um aspecto bem central e uma necessidade humana de todos os tempos e em todas as culturas. E assim chegamos no final do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dá o like aqui embaixo, assim você sinaliza para o YouTube que esse material é importante para chegar a mais pessoas. E pode colocar aqui nos comentários alguma dúvida que tenha ficado sobre esse assunto. Vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.